Mais um crime bárbaro do bolsonarismo. Eleitor de Bolsonaro mata a facadas um apoiador de Lula no interior de Mato Grosso. Isso algumas horas após o presidente da República, de maneira criminosa, dizer que é preciso extirpar os adversários da vida política. Ele já havia adotado essa linguagem violenta, fascista na campanha de 2018, quando disse que a minoria tinha que se curvar, que ia mandar para a ponta da praia, que é uma maneira de dizer que ia eliminar, matar mesmo as pessoas, né? E essa retórica assassina de Bolsonaro fez a vítima dessa vez em Mato Grosso. A vítima, Benedito Cardoso dos Santos, de 44 anos. Já estava caído e deitado no chão quando recebeu os últimos golpes, as últimas facadas que o mataram. Benedito Cardoso dos Santos, de 44 anos, é a vítima desse crime bárbaro na cidade de Confresa, no interior de Mato Grosso. E o autor do crime é Rafael Silva de Oliveira, de 22 anos, eleitor de Bolsonaro. A briga foi por motivos políticos. O eleitor de Bolsonaro não se conformou com o fato do outro ser eleitor do Lula. Desferiu 15 facadas, inclusive no olho, no pescoço, na testa. Então, um crime bárbaro chancelado pelo chefe do fascismo, Jair Bolsonaro. Um presidente violento, um presidente que fala em nome de Deus e da família, mas que insufla a violência. Então, fica o registro aqui, a solidariedade à família. Várias lideranças políticas se manifestaram em solidariedade à família de Benedito, que faleceu. A Clarice Maria está dizendo aqui, estão dizendo que ele usou até machado, faca e machado na execução. Uma barbaridade completa, a barbárie bolsonarista. O ex-presidente Lula cobra investigação policial e fala que essa tática da selvageria, dos ataques, da violência, não é assim um desespero ou algo feito na empolgação, de maneira aloprada pelos bolsonaros. É algo pensado, é uma estratégia para intimidar os adversários, no caso, a oposição. Então, Lula cobra a investigação e vê uma estratégia política por trás desses atos de violência. É uma selvageria jamais vista no Brasil, diz o ex-presidente Lula, depois de mais um caso de violência que terminou com a morte de um simpatizante do PT. Isso não é mais briga, é um cara que vai no aniversário do outro e mata, um colega de trabalho que mata, é gravíssimo. Espero que a polícia esteja atenta. O Brasil avança para uma guerra civil não declarada por parte do Bolsonaro, eliminando os adversários para provocar medo do outro lado. Não vamos ter medo, vamos ter cautela, mas não medo. Está muito claro nas ruas, eu estou aqui em Fortaleza e tenho visto. Os bolsonaristas com as bandeiras e os apoiadores de Lula, na sua maioria, não usam adesivos. Vem falar com a gente, né? A gente foi andar aqui em Fortaleza hoje, eu estava com o Leonardo Atush, com o Florestal, as pessoas vêm conversar com a gente. A maioria sem adesivo, sem as bandeiras, quando estão sozinhos, né? Aí em grupo as pessoas aí sim podem usar as cores de Lula na campanha. Então é uma campanha feita com intimidação, com morte, com sangue. Por isso que nós temos que derrotar a selvageria bolsonarista. É uma necessidade de resistência democrática. E os candidatos que têm alguma responsabilidade a essa altura deveriam abrir mão da candidatura e apoiar a única candidatura que pode garantir normalidade democrática no Brasil, que é Lula, a volta da democracia. Há um grande risco de, mantendo as candidaturas, além de Lula e Bolsonaro, da eleição ir para o segundo turno e se tornar uma selvageria ainda maior. É algo muito pior do que aconteceu nos Estados Unidos com Trump, mas muito pior. É uma estratégia colombiana de eliminação dos adversários que nós vamos acompanhando. É uma tristeza lamentável, e o próprio assassino, né, Rodrigo, confessou que matou, confessou por que matou, por motivos políticos, porque quando ocorre esse tipo de evento, de crime, o que acontece? O entorno ali, bolsonarista, tenta dizer, não foi um crime político, eles brigaram por causa de outros assuntos, outros temas, não foi bem isso, o sujeito era meio maluco. Não, mas agora o assassino está dizendo que eles brigaram por causa de política, porque o outro era petista e ele bolsonarista. Quer dizer, uma confissão, né, desse crime absurdo. É muito complicado da gente entender, mas a gente tem que atribuí-lo ao clima de violência que o Bolsonaro instalou no país. Não adianta, muita gente está com aquele discursinho, isso é a polarização, acho até que o Ciro falou isso. Isso é a
polarização entre os dois, o Lula e o Bolsonaro, como se o Lula tivesse culpa, né? Entendeu? Por estar sendo o sujeito que está tentando tirar o Bolsonaro do poder e com melhores e maiores condições para fazer isso. A culpa, então, é do Lula, porque ele está disputando e ganhando do Bolsonaro. É um absurdo, gente. Nós não podemos nos deixar influenciar por esse tipo de narrativa, de interpretação, pelas pessoas que querem interpretar isso. É a polarização. Então, o ideal é a terceira via, é o Ciro, é a Simone Tebet. Não. Quem instalou esse clima de violência no país é o Bolsonaro. Quem armou a população foi o Bolsonaro. Quem faz o discurso do ódio é o Bolsonaro. Quem falou em... Eu não sei se o verbo foi extirpar, Rodrigo. Extirpar. Extirpar, não é? A esquerda foi o Bolsonaro. Então, quem estimula esse tipo de comportamento é o Bolsonaro. Coincidência ou não, nós temos aí, tristemente, em menos de 3 meses, 2 meses e pouco, nós temos 2 cadáveres. E as 2 vítimas são o quê? São petistas. E os 2 assassinos são o quê? São bolsonaristas.